Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos pintar as folhas de rosa e a sombra ou fundo, como alguns gostam de chamar, a pedido de Ceissa, do nosso grupo Tirando Dúvidas. Então, bora pintar? Então, para fazer esta folha que vou fazer agora, eu vou precisar de verde folha, verde oliva, um pouquinho de verde pântano e erva doce para iluminar. Já passei clareador e o verde folha em toda a folha. Agora vou cortar ao meio com um risco e venho puxando, fazendo alguns arranhões nesse sentido, né? Puxando o verde oliva, não até chegar até a ponta. Agora, com cantinho de pincel, eu vou usar um pouco de verde oliva para fazer a parte serrilhada da folha do lado esquerdo. Eu coloco o pincel em pé e venho apertando na beirada da folha e venho puxando também no sentido que eu puxei para fora, eu venho puxando para dentro, né? No sentido diagonal, meio que de lado. Agora, com erva doce, eu vou colocar ao lado do verde oliva no meio da folha, faço outro risco, não retinho, e venho também puxando por cima da parte escura, sendo a escura por baixo e a clara por cima. Respeitando as partes escuras. Entre os escuros, coloca o erva doce. Agora, com o verde pântano, vamos colocar um pouquinho por detrás do verde oliva e puxar, fazendo alguns risquinhos, que são a nervura da folha. Apenas alguns risquinhos, pode passar por cima dele para não ficar muito evidente, né? E agora vamos fazer na beirada do lado direito as serrilhas da folha com o erva doce. Também puxando para que aqueles risquinhos fiquem na parte de dentro e o erva doce na parte de fora, deixando assim a luz e a sombra da folha. Aí ela vai ficar com mais volume, movimento e profundidade. Vou colocar um pouquinho de branco para ficar um pouquinho mais iluminado, mas não é necessário, só se você quiser. Eu gosto, do meu gosto, colocar um pouquinho de branco, mas não é necessário. Se você sentir que está bom, que está iluminado, que está com volume, deixe só com com erva doce. Vou fazer também na ponta do lado de cá, onde eu coloquei o erva doce, eu vou colocar o branco. E está pronta a nossa folha. Agora, eu vou fazer uma outra folha. Eu coloquei verde maçã, clareador verde maçã de base. E vou estar puxando da mesma forma que puxei a outra, né? Meio que de lado, com o verde musgo. Agora, vou puxar bastante o verde musgo, não encostando nas pontas. E agora, eu vou passar o verde oliva no mesmo lugar que eu passei o verde musgo, no meio da folha, e vou puxar um pouquinho menos do que eu puxei o verde musgo. Vou colocar um pouquinho de verde pântano e vou puxar
bem menos do que eu puxei o verde oliva. Agora, eu vou colocar o erva doce e vou puxar sem ir para as beiradinhas. Do lado de cá, do lado esquerdo, eu venho fazendo as serrilhas com o verde musgo, dando puxadinhas, intercalada para que fique uma parte mais clara e uma mais escura. Vou usar também o verde oliva e um pouquinho do verde pântano. Deste lado eu vou colocar o erva doce, fazendo a serrilha e puxando e deixando as partes escuras. Entre uma e outra, dá uma esfumadinha para que fique bem separadinho. Eu tô usando o branco, como usei também na outra. Colocando um pouquinho de pântano para escurecer um pouquinho mais. Pouquinho de pântano também aqui no meio. Dou algumas puxãozinho fazendo os risquinhos por detrás do branco, do verde erva doce, né? Eu vou colocar e assim tá pronta a nossa folha. Eu vou fazer essa apenas com clareador e verde oliva. Clareador. E agora com o verde oliva, eu vou estar fazendo com o cantinho do pincel as nervurinhas. E venho puxando, puxando, arrastando a tinta para o meio da folha. Faço a mesma coisa do lado direito, a tinta para o lado de fora, pincel em pé, cantinho de pincel e venho puxando para o meio. Na parte de baixo eu também escureço, contorno a folha e venho esfumando, esfregando, misturando a tinta, movimentos circulares, deixando só o meio mais clarinho, que é onde eu vou fazer as nervurinhas. Com um pouquinho de branco e vou esfumar, porque ficou bastante escuro e aí a nervurinha não vai aparecer, não é mesmo? Então são essas as formas que eu tenho de fazer folha. Com o pincel durinho e com o verde oliva, eu faço o risquinho do meio e venho fazendo as nervurinhas dos dois lados. Intercalando entre meio uma e outra. Também é uma forma de fazer folha. Então está pronto, né? Aí você a nossa folha e feita apenas com verde oliva e um pouquinho de branco. Trabalho aí de rosa, né? Vamos pôr aqui um pouquinho. Vou passar mais um pouquinho aqui para escurecer um pouco mais. Escurecer bem aqui de baixo, ó. Para que deixe mais evidente o outro. E dá mais profundidade conforme você puxa. Se você puxar da forma errada, não vai dar tanta profundidade e volume, né? Agora eu vou fazer uns risquinhos aqui onde está o branco. Os risquinhos com erva doce aonde está o escuro.
Porque essa parte aqui, ela tem que E pegar, assim ó, fica pronto meio do as nossas branco, folhas de meio do rosa. branco, Algumas formas de fazer, né? no meio do Eu branco. falei aí as cores. Vou estar fazendo uma com Então não pode ser muito com outra retinho, cor, mas como é a mesma forma de fazer, pra ficar essa, ó. eu vou fazer mais rapidinho para não demorar muito. Já passei o clareador, estou usando o cinza ônix, puxando da mesma forma que fiz com as outras. Do outro lado eu estou passando branco. E puxa pra cá também, ó. Também puxando da mesma forma que fiz com erva doce. doce. Com o de ônix aqui. Escurecendo um pouquinho mais com o mesmo cinza ônix. Aqui a gente vai passar. Onde eu passei o cinza ônix, na beiradinha do lado esquerdo, eu vou passar o branco. Também fazendo serrilhado. O verde que separa um do outro. E aqui a gente vai passar. E onde eu passei o branco no meio e puxei para as pontas, eu vou fazer as pontas com verde, com cinza ônix, puxando para o meio. Também serrilhado. Então, terminando as folhas, vamos passar para a sombra ou fundo, como queira. Geralmente eu faço fundo antes de começar a pintar, mas achei melhor fazer assim para dar para vocês verem direitinho como fazer a sombra, né? Já com tudo pintado. Eu estou passando o clareador bem próximo ao risco, a pintura. Vou passar em todo. E aí a gente volta para dando continuidade. Na tampa desse potinho, eu vou colocar clareador e verde folha. Vou limpar no paninho. E vou fazer, então, o nosso fundo ou sombra, né? Como queira. A gente põe encostadinho do risco ou da pintura, no caso, aqui é da pintura, né? Mas a gente fala do risco. E vem esfumando, em movimentos circulares, com o verde, aqui eu tô passando o verde folha, mais clarinho, e esfumando bem, trazendo um pouquinho mais para cima. Por isso, eu esfumo com o clareador e passo no cantinho, encostadinho do risco, e venho trazendo, rebolando o pincel, movimentos circulares, eu venho esfumando, alisando, esfregando a tinta e puxando também ela para um pouquinho mais para cima do risco de alguns lugares. Não vamos fazer em tudo e nem ao redor, como se fosse uma auréola. A gente escolhe os cantinhos e vamos passando então aí o verde folha ou mesmo o verde oliva com clareador bem pouquinho esfumado com clareador, né? Coloca num pratinho de isopor ou num pires, faz aquele esfumadozinho e limpa o excesso para poder estar
passando o verde, né? Pode ser o verde oliva, ou verde folha, ou um verde mais clarinho, para quando você vier fazer o fundo, a sombra mais forte, não ficar, ter essa base já mais clarinha por cima, né? Que nós não queremos tudo da mesma cor. Queremos que os cantinhos fiquem mais escuro. Então, é desta forma que eu faço, porém, como eu já disse, eu faço antes de pintar. Estou fazendo pintado para que vocês possam entender melhor, porque só com risco não dá para ver direitinho o que a gente está fazendo. Agora, eu tiro o excesso da tinta, coloco um pouquinho do verde oliva bem no cantinho e venho esfumando e trazendo um pouquinho para cima, mas é bem pouquinho. E eu esfrego bem para que ela acabe misturando no outro verde mais clarinho que a gente usou e sem ficar marcado. Por isso, eu ponho bem pouquinho, se for preciso a gente coloca um pouquinho mais e venho trazendo a tinta até certo ponto, onde eu mesclo ela, que é onde a gente está esfumando, esfregando, para que fique as duas cores, porém sem ficar uma marca de separação. E como não deixar essa marca de separação? Quando chega, acabou o restinho da tinta, a gente vai esfregando, esfregando, que é o esfumar, esfregar bem de leve, como se fosse no rostinho do bebê. Olha aí, coloco um pouquinho de tinta, né? Dando uma limpadinha da tinta, porque não pode ser muito excesso que marca. E vem trazendo para cima para se encontrar com o verde claro que a gente colocou, que é o verde folha. Sem tampar todo o verde folha. E vai esfregando, rebolando o pincel, esfumando, para que a gente tenha aí uma cor mais escura no fundo e uma mais clara. E aqui, como eu achei que ficou marcado, eu venho com clareador e venho trazendo a tinta para cima para que ela fique suave em cima. Escuro embaixo e suave em cima. Da mesma forma, coloco um pouquinho de tinta no cantinho, limpo o pincel e venho esfregando essa tinta, mesclando ela no verde folha que vai ficar aparecendo mais para cima. Somente nos cantinhos, observe que em alguns lugares vai ficar só o verde folha. O verde oliva não, o verde oliva vai só nos lugares onde há necessidade de sombra, porque é a sombra daquilo que foi pintado que fica mais escuro, o resto fica bem clarinho. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter conseguido transmitir para você aquilo que vocês têm dúvida. Espero ter ajudado e vou pedir a sua ajuda, deixando o seu joinha, vendo este vídeo até o final, compartilhando com seus amigos. Assim, o YouTube entende que vocês estão gostando e que também esse canal está crescendo e eu seja também dessa forma ajudada pela plataforma. Quero agradecer a cada um que assistiu, que tem assistido, que se inscreve no canal. Vou terminando por aqui. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.
Tchau!